Olá, meus irmãos, estamos aqui juntos mais uma vez, a convite da nossa Casa Fraternidade, para esse bate-papo, para falarmos um pouco do livro Caminho, Verdade e Vida, em seu capítulo 25, que tem como título Tende Calma. Antes de iniciarmos a nossa conversa de hoje, faremos uma leitura do livro Ideal Espírita, de Francisco Cândido Xavier, que tem como título Sinais de Alarme. Número 27. Há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão. Quando entramos na faixa da impaciência, quando acreditamos que a nossa dor é maior, quando passamos a ver ingratidão nos amigos, quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, quando comentamos o lado menos infeliz dessa ou daquela pessoa, quando reclamamos apreço e reconhecimento, quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, quando passamos o dia a exigir esforço sem prestar o mais leve serviço, quando pretendemos fugir de nós mesmos através da gota de álcool ou da pitada de entorpecente, quando julgamos que o dever é a pena dos outros. Toda vez que um desses sinais venha a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. Pelo Espírito Sheila. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus e pedir que nesse momento possamos estar sintonizados com a espiritualidade amiga, que os nossos lares possam ser preenchidos de luzes que promovam o nosso bem-estar, o calor espiritual que nós necessitamos, o iluminar do nosso caminhar, e que a espiritualidade amiga me intua para que eu possa compreender a lição de hoje, que eu possa colocar em prática essa lição. Obrigado, Mestre, por esse encontro de irmãos que aqui estão, buscando conhecer um pouco mais essa doutrina que nos ilumina, que nos acalma e que nos fala aquilo que vem do coração. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, meus irmãos, o nosso tema hoje, Tende Calma, é uma passagem de João, capítulo 6, versículo 10, que tem como título, E disse Jesus, mandai assentar os homens. Quando nós consultamos o livro o Novo Testamento, de Haroldo Dutra, aqui ele nos fala a respeito da primeira multiplicação dos pães feita por Jesus. E ao buscar esse mandar assentar, o assentar é um verbo imperativo. E aqui nós vamos buscar na interpretação de Haroldo que nos diz cair para trás, recostar-se, posicionar-se para comer, reclinar-se à mesa. Nesse momento, Jesus convida a todos aqueles que o estavam acompanhando a Tiberíades, para que eles possam se reunir, para que eles possam sentar, se encostar, para que a comida venha até eles. E que comida é essa? Que comida Jesus está nos convidando? A comida da calma. Quando nós estamos pensando a nível de mar, a calmaria faz com que as tormentas deixem de aparecer. Aquelas ondas grandes que nos põem em risco, que nos põem em perigo. E é isso que a gente precisa entender. Que a gente, de alguma certa forma, está sempre no meio de tormentas, no meio de aflições. E Jesus nos convida para sentar, para ter paciência, para ter fé. Emmanuel nos diz que essa passagem do Evangelho é uma das mais significativas, porque aí nós temos uma multidão de quase 5.000 pessoas que tem necessidade do pão do conhecimento que nos foi trazido por Jesus, na mensagem que Cristo nos deixa, né? Nesse isolamento em que as pessoas estão. E aí a fé, a esperança é muito importante,
para que nós possamos entender que é esse alimento que Jesus nos convida. Emmanuel fala também que os discípulos estavam preocupados, que não tinha dinheiro para atender toda a necessidade daquele povo, de alimentar a todos. E Jesus, com sua calma, com sua tranquilidade, ele faz as suas preces ao Pai, e pede justamente para que aquela população possa ter o pão, possam ter a calma, ter a compreensão, ter a humildade, ter o amor ao próximo. Esse é o pão que Jesus nos convida, para que nós tenhamos paciência, para que possamos sentir pelo próximo esse sentimento tão necessário em cada um de nós. E nós precisamos nos alimentar desse pão, esse pão do amor, para que nós possamos doar esse pão ao nosso próximo, ao nosso irmão, também necessitado assim como nós. Porque muitos irmãos estão doando esse alimento para nós, que Jesus ensinou como fazer. Então, essa lição que nós estamos tendo de Emmanuel é justamente entender a profundidade desse alimento que todos nós precisamos. Porque, de alguma certa forma, nós nos afligimos, não percebemos e começamos a causar um desconforto, um desequilíbrio em nós e naquele que está ao nosso lado, gerando conflitos muito graves, colocando em nossa conta corrente uma dívida muito maior do que aquela que quando nós chegamos. Então nós precisamos entender a necessidade, com calma, de que esse alimento é o alimento que nós precisamos absorver, colocar dentro de nós. E quando Jesus nos fala, tende calma, ele está justamente fazendo com que nós possamos acalmar os nossos corações. Porque nós simplesmente buscamos Jesus, nós falamos de Jesus, mas nós não vivenciamos Jesus. Nós falamos de Jesus nos momentos das nossas dores, no momento das nossas aflições. Nós trazemos Jesus ao nosso nível quando nós precisamos. Mas nós não ainda aprendemos a trazer Jesus ao nosso nível quando nós praticamos o bem com aquele com quem nós nos relacionamos. Aí é que está a magia que a doutrina nos traz. É entender a horizontalidade da visão que a gente tem que ter dessa doutrina que nos aquece, que nos dá uma calmaria interna e que ao mesmo tempo nos faz ver de forma segura, de forma reta, o que nós temos que fazer ou o que nós colocaremos para que nós possamos reparar se não fizermos. O aprendizado é constante. A necessidade que nós temos de conviver com o próximo é intensa. A lei de evolução está associada à lei de sociedade e à lei de justiça, para que nós possamos viver nessa comunidade. Não adianta nós sermos ou pensarmos em ser ermitões, viver em cavernas, solitário. Essa passagem que nós estamos tendo, essa oportunidade que nós estamos tendo, nós precisamos estar em sociedade, vivendo com o nosso próximo, vivendo em irmandade, para que nós possamos evoluir, possamos promover a evolução do nosso próximo. É essa a grandeza que nós temos que entender quando a gente percebe que Jesus esteve conosco para trazer essa lei, que é a lei de amor. A lei que faz com que nós venhamos a deixar de lado a nossa brutalidade, a diminuir os nossos instintos que trazemos de vidas passadas, para que nós consigamos conviver nessa harmonia, distribuindo pão a todos. Não é somente o pão físico, mas aquele pão que nós precisamos desenvolver em nós,
que nós precisamos nos alimentar. O pão do amor, da paciência, da esperança, da humildade, da calma. Tirando de nós esse vazio que é trazido pela nossa arrogância, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa ira, nossa raiva, pela ganância pela matéria. Nós estamos alimentados disso, estamos cheios e nós precisamos substituir esse vazio que tudo isso que nós carregamos possa gradativamente deixar de fazer parte do nosso ser. Precisamos pegar aquele vagão que está passando e para isso nós devemos estar mais leves. Precisamos estar mais suave no nosso caminhar e ágeis para que nós possamos entrar nesse vagão, o último que está passando. E a leveza do nosso ser está justamente nos sentimentos que nós nutrimos pelos nossos irmãos. Precisamos justamente conviver. E aí é o constante aprendizado. Emmanuel nos diz: os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Olha nós esfomeados, constantemente reclamando. Mas Cristo está do nosso lado. Ele veio, deixou o alimento. Nós é que ainda não aprendemos a ingerir esse alimento. Continuando. Falam nele, suplicando-lhe socorro. Aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmo para a recepção dos recursos celestes. Parece tão recente, parece tão atual essa passagem que João nos traz. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Atual. É isso que muitas das vezes nós sentimos, a ansiedade. Somos aquele barco que está em alto mar, numa tormenta, ansiosos, com medo. Mas Jesus já nos mostrou. Naturalmente se desesperam cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Essa passagem de Emmanuel é muito atual. Tudo que Emmanuel nos traz, se nós formos avaliar, levarmos para dentro de nós, nós vamos conseguir nos ver dentro do texto, dentro daquilo que Emmanuel nos traz para a nossa reflexão. E o que nós precisamos fazer? Não é sentar e sofrer, colocar a mão na paciência e chorar. Não. Nós temos que justamente absorver e buscar a nossa transformação. É para isso que nós estamos aqui. É para promover transformações. Entender a dureza do caminho. Mas aquilo que nós vamos encontrar é muito belo. E constantemente nós somos ansiosos, nos desequilibramos, paramos, sendo que temos que estar sempre caminhando. Quando nós paramos, o aguilhão nos vem e bem devagarzinho vai nos furando, nos impulsionando a seguir em frente. Só que nós ainda não estamos conseguindo compreender isso. E aí o que nós fazemos? Nós trazemos Deus ao nosso nível para que nós possamos julgar, culpar e dizer: mas Deus não me entende. Cadê Deus? O Pai, Ele está no meio de nós. O Pai está dentro de nós. É nós que não percebemos ainda. É mais um aprendizado que nós temos que ter. A partir do momento em que nós possamos ter a calma, sentar, nos prepararmos para receber esse alimento que Jesus nos trouxe. Se nós conseguirmos ingerir isso, nós vamos perceber que o Pai já está dentro de nós. Porque todos nós temos uma pequena célula.
do nosso Criador. Todos, pois dele somos filhos. E aqui estamos, como criança nesse jardim de infância, aprendendo cada vez mais a necessidade que nós temos de viver em harmonia como irmãos, afastando de nós todo o mal e trazendo o bem para que nós possamos tirar essa mania que nós temos de conviver de braços dados com o mal. Que nós possamos trazer o bem e tirando o mal, por sua vez, vivendo em harmonia, buscando a compreensão, buscando o estar junto, em paz, em tranquilidade, feliz, por sabermos que todos nós somos irmãos, filhos de Deus, e temos um irmão mais velho maravilhoso, que se chama Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado pela atenção que nos foi dada. E agora, os convido para que nós possamos, em prece, fechar esse momento, fechar essa noite, e podermos nos encontrar juntos, futuramente, em preces. Amado Mestre Jesus, obrigado por esse encontro, obrigado por esse momento, por essa oportunidade de entender essas palavras que Emmanuel nos traz, pois são muito importantes para nossa compreensão, nosso entendimento. Que os nossos corações floresçam sentimentos nobres uns pelos outros. Que nós consigamos estender a nossa mão, buscar o nosso irmão e sair acompanhados, juntos nessa caminhada. Mestre Jesus, muito obrigado por esse encontro, por esse momento e por essa oportunidade de entender o que eu preciso, o que nós precisamos para sermos espíritos melhores. Muito obrigado, Mestre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado. Fiquem em paz, meus irmãos. Que tenham todos uma boa semana.